E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago mais uma partida do torneio dos candidatos da primeira rodada entre Praggnanandha e Anish Giri. Essa segunda partida do dia que eu tô fazendo a cobertura, eu não poderia deixar de falar dessa partida, mas como eu não costumo postar dois vídeos em sequência, cara, deixa o like nesse vídeo pro algoritmo do YouTube não matar ele, não enterrar o vídeo fazendo o favor, mas não tinha como ignorar esse jogo. O Giri jogando pra vencer de pretas no torneio dos candidatos é algo que não tem como a gente não cobrir aqui. Então, vamos lá! Praggnanandha começa com peão em E4 e o Anish Giri joga peão em C5. Nós temos uma siciliana, basicamente dizendo dessa vez nada de empate, né? O Anish, que é muito famoso pelo seu torneio dos candidatos, onde literalmente todas as partidas empataram. E o Praggnanandha, na verdade, revela que ele possui uma preparação muito especial para lidar contra a siciliana. Ele joga cavalo C3, até aqui nada demais, peão D6, a variante moderna, preparando para tirar o cavalo, e F4, a variante do grande prêmio. Peão em F4, o ataque Grand Prix é um ataque muito pouco jogado no alto nível, porque você obviamente expõe bastante o roque ao jogar o F4, é ultra mega agressivo, mas estamos desencorajando bastante cavalo F6 sem que E5 possa vir como consequência, né? Então o Anish Giri vê que o centro vai ficar fechado, que o bispo não vai jogar, peão em G6, coloca o bispo para trabalhar na longa diagonal. Aqui D4 é uma das possibilidades, mas o Prag joga cavalo F3 mesmo, bispo G7 e bispo cheque, desenvolvendo a peça com tempo, preparando para fazer o roque. Vem bispo em D7 ofertando aqui a troca dos bispos pelo Anish Giri, e o Praggnanandha joga um lance muito incomum, né? Normalmente você apenas rocaria, esse bispo toma, cavalo toma numa boa. Você pode também jogar dama em E2, que se não me engano também é um lance na posição. Mas o Prag joga peão A4. A ideia do peão A4 é que se bispo por bispo, o Praggnanandha vai tomar de peão e você perde a casa de desenvolvimento do cavalo, né? Você fica com pouquíssimo espaço na ala da dama, não tem como você jogar os A6, B5 que você gostaria, a torre fica muito ativa, então, de maneira geral, bispo toma bispo aqui praticamente não é jogado. Cavalo C6 por parte do Anish, no roque por parte do Prag, e o A6, o Anish Giri joga ameaçando aquele bispo, forçando o Praggnanandha a retornar o bispo para C4. Vem E6 por parte das pretas, basicamente falando, tudo bem, eu quero fechar esse bispo de casas claras em C4, né? O bispo do Bob Fischer, que sempre se sacrifica na casa de F7, principalmente com o cavalo G5 sendo possibilidade. E D3 joga o Praggnanandha, preparando então para desenvolver o bispo de casas escuras. Cavalinho E7 por parte do Anish, preparando para rocar. E nessa posição, Praggnanandha joga aqui logo no lance 10 uma novidade teórica no alto nível de jogo, que é o gambito do peão de F. Eu falo que é uma novidade teórica porque eu fui olhar na base de dados e já foi jogado, mas nunca em partidas de alto nível, nunca entre grandes mestres em torneios sérios. Mas não é uma novidade, o Prag deve ter dado uma olhada nisso com certeza. Praggnanandha joga peão em F5, sacrificando o peão de F, porque essa casa está protegida 1, 2, 3, 4 vezes pelo adversário, mas a ideia é a seguinte: caso você tome com o peão de G, você perde a segurança de roque. E caso você tome com o peão de E, o lance E6 que você jogou com a intenção, né, aqui atrás, como resposta ao bispo C4, com a intenção de fechar o meu bispo, perde completamente o sentido, porque você jogou o E6, então agora que eu joguei o F5, eu abri de novo essa diagonal, mas o lance é genial, ele faz outra coisa também. Além de tudo, o F5 também é um lance super útil porque libera essa diagonal para o bispo de casas escuras. Então depois de peão toma, a resposta do Praggnanandha é dama E1, e basicamente o jogador de pretas está sob uma pressão tremenda, porque existe pressão na casa de F7, como comentamos anteriormente, mas também existe pressão ao roque por conta da ideia de bispo H6 e por conta da ideia de cavalo G5. Abrir o bispo é muito importante. Por exemplo, se o Anish simplesmente fala, tudo bem, né, eu vou fazer o meu roque tranquilo, tem dama em H4. E de repente o ataque das brancas é devastador, porque tem ideia de bispo H6. E a gente já tá trazendo aqui bispo, dama e cavalo para cima do seu roque. E também tem pressão em F7. Né? Se o Anish, por exemplo, captura esse peão, cavalo G5 e 3 ataques na casa de F7 estão liberados. Então, o Anish Giri joga bispo E6. Ele fala, tudo bem, eu vou fechar logo essa diagonal, eu vou me livrar logo desse bispo,
E o Pragnananda joga um lance muito desagradável. O peão toma F5. A dama tá na cara do rei do Anish. O bispo tá ativo ao longo da diagonal. Se você tomar de bispo, né, o mesmo cavalo G5, o mesmo problema em F7 que a gente já discutiu. E se você faz o roque para defender F7, né, como a torre tá mirando essa casa, a gente tem um brilhante sacrifício peão em G4 para liberar o ataque da torre, o terceiro ataque sobre F7, depois de bispo por G4, cavalo por F7 é ganhador por parte do Prag. Cara, esse gambito, essa novidade teórica que o Pragnananda trouxe é uma coisa assustadora. Mas, beleza! O jogador de pretas, então, decide tomar de peão, que na verdade é a única escolha. Se toma de cavalo, também leva cavalo G5, as mesmas ideias. Então ele decide tomar de peão, toma primeiro, peão toma as dama por E6, vem também D7 do Anish Giri, claramente tentando trocar as damas, né? E o que aconteceu é que o Pragnananda, que ainda está em preparação, ainda está com 1 hora e 50 minutos contra o Giri, que já gastou meia hora nesse momento, é que essa preparação do Prag deixou o Anish numa circunstância onde ele tem uma estrutura de peões muito duvidosa. Ele tem um peão isolado aqui na casa de F5 e um peão isolado na casa de H7, certo? Então, o Pragnananda, caso opte por um final de jogo, acaba estando num final melhor. Ele nem precisa necessariamente que esse ataque dê certo, porque o rei está no centro do tabuleiro, né? Ele pode mudar as marchas e tentar incomodar a estrutura de peões aqui do Anish. Mas por hora, ele aproveita que o rei está no centro, então ele joga a dama de volta para C4 e basicamente está tentando o ataque com bispo G5, torre E1 e todo esse tipo de ideia. E o Anish Giri opta pelo roque grande, por mais que a estrutura de peões não seja das melhores na ala da dama, muito melhor do que deixar o rei no centro. Tá sobrevivendo bem aqui a posição. Bispo G5 pressiona o cavalo, torre E8 segura, e torre E1, né, traz a torre para pressionar também. Então, cavalo G6 aqui por parte do Giri. Bem, cavalo em D5 por parte das brancas, centralizando a peça. Rei na casa de B8 saindo de qualquer tipo de duplo. Cavalo B6 aqui, obviamente, ganharia a dama. E cavalo em F6 por parte do Pragnananda, forçando a simplificação. Como discutimos anteriormente, qualquer troca de material vai levar mais próximo ao final. Como o Prag tem uma estrutura de peões um pouco mais saudável, resultado daquele ataque, e o gambito fantástico, né? Qualquer simplificação aqui facilita a vitória do Pragnananda. Bem, bispo por cavalo. Bispo toma com tempo na torre. Torre em F8 e o bispo retorna para a casa de C3. Aqui agora o Anish joga peão em F4, gerando aqui a casa de E3 como posto avançado potencial para algum dos seus cavalos no futuro. Torre toma de volta. Torre em 1 ofertando a troca. Torre em F8 e o Pragnananda diz: tudo bem, não tem problema, vamos trocar as damas e eu vou tentar ganhar esse final no qual você possui aqui essa estrutura de peões completamente estilhaçada. Você que tá vendo esse vídeo, né, e clicou por conta do título, pode estar pensando, mas que armadilha é essa que o Anish propôs aqui pro Pragnananda, que você falou no título, né? Eu tô vendo aqui é o Pragnananda passando o carro pra cima do Anish. E você teria razão, o Pragnananda tá jogando muito bem, ele acabou com uma precisão de 97% nessa partida, tendo até o momento 99% de precisão, né? Mas o Anish vem com uma ideia muito legal. Ele troca, torre toma com tempo no peão, rei na casa de C7 e cavalo G5. Então agora, a posição das pretas parece ter entrado no absoluto colapso, né? Porque o jogador de pretas tem, é claro, o peão de H7 caindo, o jogador de pretas não pode jogar H6, porque senão cai o cavalo também. E não há nenhuma maneira de defender H7, porque torre defende H7, perde a torre, e torre em H8 perde a torre também. Mas o Anish joga rei em D7, tocando a torre do Pragnananda volta, e você poderia, nesse momento, tentar talvez H6, tentar talvez D5, espantando a torre, mas o Anish Giri não quer jogar para o empate. Então ele joga um lance fantástico, né? O Anish Giri joga torre em F5. Esse lance aparenta não fazer nada. Mas é um lance muito legal. E é uma baita de uma armadilha. Nessa posição, o Anish Giri está, abre aspas, pendurando o peão da casa de H7, né? Mas se ele for capturado, por onde o cavalo retorna? Então esse é o momento maravilhoso que eu quero que você pause o vídeo. Eu quero que você pense o que você faria caso fosse você o jogador de brancas, né? Pause, veja se você encontra o lance por conta própria e depois venha ver se você acertou. Vou aproveitar também para fazer meu merchan.
Caso você tenha interesse em materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, cara, tem tabuleiros de xadrez profissionais, né? Tabuleiros em madeira, coisa linda que vai durar a sua vida inteira caso você cuide. Na aba Produtos deve estar aparecendo aí na sua tela agora. E caso você queira também, tem livros de xadrez, relógio, jogo de peça, tudo quanto é tipo de material de alta qualidade. Pensa, quando foi a última vez que você comprou algo para você? Você merece, caso você tenha interesse, tá aí. Agora, para você que pensou, eu vou tomar de qualquer jeito. Meus parabéns, esse é o único lance, né? Qualquer outro lance para as brancas e a vantagem é preta. Não é uma vantagem grande, né? Mas tipo cavalo F3, vantagem preta, né? Por exemplo, vamos jogar cavalo E6, vantagem preta de novo. Não é uma grandíssima vantagem, mas o torre em F5, a armadilha que o Anish propõe aqui, na verdade, não funciona. Cavalo por H7 e o cavalo está preso. Mas o Praggnanandha possui aqui as ferramentas para tirar o cavalo de lá, se ele jogar de maneira perfeita, né? Então vamos lá. D5, perfeito, né? Quer tirar D4, quer tirar a defesa da casa de F6. Então a ideia é cavalo em F6 imediato não funciona, porque torre toma cavalo e a sua torre tá caindo no final. E esse D5 também é para jogar D4, para o cavalo não ter como voltar por F6. Então aqui você tem que tirar a torre. Olha que bonito esse final, olha que delicado esse final. Se você volta a torre E1, né, esse bispo, depois do D4, vai ter que vir para D2. Então o Praggnanandha joga a torre em E2, para quê? Para responder a D4 com bispo em E1. E qual é a diferença, você pode se perguntar? A diferença é que com bispo em E1, o bispo apoia H4. Você vê, ele está defendendo a casa de H4. Então agora, o Anish Giri, quando for tentar pegar esse cavalo, com a ideia de cavalo E5, rei E6, rei F7 e rei G7, o cavalo tem por onde sair. Ele pode jogar H4 e jogar cavalo de volta para G5. Isso que o Anish não viu quando ele armou a sua armadilha, né, e disse nada de empates nessa partida. O problema é que para arriscar ganhar de pretas, você também tem que arriscar perder. Cavalo E5 do Anish, né? E o Anish ainda está gerando uma série de ideias de contrajogo com o cavalinho E5. Cavalinho E5 é um lance muito profundo, né? Ele gera, claro, a ideia de eu poder aproximar o rei. Então, se as brancas não fizerem nada, né? O jogador de pretas tem a ideia de caminhar o rei atrás do cavalo, tranquilamente. Porque tá bloqueando a coluna E. E ele também tá gerando a ideia do F3. Então, se eu jogar H4 imediato para tirar o cavalo por G5, as pretas têm contrajogo por F3. Vem com o tempo na torre. Né? É muito importante que venha com o tempo na torre, porque agora eu tenho que gastar meu lance movimentando a torre, e se eu tomar eu levo o cavalo cheque, né? E aqui eu tô perdendo E1, tô perdendo H4 também, e o cavalo de fato está preso nessa linha. Então o Praggnanandha vê que o F3 é a ideia e joga a torre E4, para que não venha com o tempo. Se F3 for jogada agora, eu não vou tomar também, não sou doido. Eu vou jogar G4 ou G3, qualquer um dos dois, e depois o H4 eu tenho por onde tirar o meu cavalo. Então Anish parte para o plano B, cavalo G4, né? Vamos tentar gerar contra-jogo a todo custo. Cavalo G4 é para jogar cavalo E3 e ir atrás do peão de C2. H3 chuta o cavalo, cavalo E3 e C3, claro, não vamos perder o peão da casa de C2. E agora, a única maneira do Anish manter alguma igualdade é tomando em C3. Mas o Anish é um jogador muito malandro. Tá jogando muito na base da tática, né? Então ele joga o lance fantástico novamente, né? Fantástico, mas não funciona, mas é muito criativo, muito legal o estilo de jogo dele. Cavalo D5. Opa! Pendurou o peão de D. Nada disso, né? Nananina, não. Cavalo em D5 é um lance que controla F6. Mas por que controla F6? A torre já não controla F6? Controla, mas ela não pode sair daqui para ameaçar o cavalo, porque ele sairia por F6. Mas agora, com o cavalo nessa casa, se você tomar esse peão, torre H5, ó, o cavalo tá preso, meu amigo. A armadilha do Anish funciona mais uma vez. Então a única resposta que possui as brancas é o H4 para poder tirar o cavalo. No final dessa linha peão toma, o cavalo vai sair, meu amigo. O cavalo vai conseguir sair daqui. Torre em H5 joga o Giri. Cavalo volta para G5, é claro. Você jogou tudo isso para o cavalo poder voltar para essa casa, né? Tudo isso foi jogado para o cavalo poder voltar. E agora, por exemplo, caso você queira ir atrás do peão de H, por exemplo, né? Vamos dizer cavalo por H.
o jogador de brancas vai atrás dos outros peões na sua posição, né? O jogador de brancas não é obrigado a tomar que é agora imediato, pode jogar cavalo E6 e ir atrás do peão de C. Caso você jogue B6 aqui para defender, ele pode ir atrás do peão de F, né? Jogando C4, o cavalo sai e tipo cavalo por F, com tempo na torre, todos esses tipos de ideia. Por consequência, o Anish tenta mais uma vez alguma coisa, né? Torre F6, tentando chutar a torre dali por enquanto, mas leva a torre E6. A simplificação forçada, né? Tá ameaçando os dois cavalos. Tá ameaçando ambos os cavalos. Se um sair, o outro cai, a torre sustentada pelo cavalo. Então, torre por cavalo. Se você tomar de volta, perde a torre. Torre por cavalo, e como comentamos, é uma simplificação forçada. Torre por cavalo, a torre sai dali. Temos um final com um peão a mais pro Praggnanandhaa. H5 chuta o cavalo. H6 avança o peão, sacrificando o peão de D3. Mas claro, se tomar o peão H7, né? Se cavalo por D3 você joga H7, não dá para parar a promoção, o bispo tá de olho. Então o Giri tenta cavalo F3 cheque, né? Ele tenta alguma coisa aqui, cavalo F3 cheque, né? Aproveitando da cravada rei F1, cavalo toma bispo, rei toma e vamos para esse final. Um peãozinho passado, lateral, torre por G2, torre por peão, torre em H2, a torre, é claro, defende o peão, torre em H3 o rei defende o peão, torre cheque E3, torre cheque E4, C4, tentando enfraquecer as coisas por aqui. Praggnanandhaa toma, torre por C3 e o Praggnanandhaa vai atrás do peão de H, deixa tudo cair por aqui, joga rei F5, rei E7, torre B6 indo lá atrás de B7, torre por C4, H7, e aqui o Anish falou, tudo bem, eu abandono, eu desisto, não tenho o que fazer, porque realmente a ameaça das brancas é promover o peão. Sua melhor defesa seria algo como torre na casa de H4, mas, por exemplo, torre por B7, as brancas vão atrás do peão de A e vão promover os dois. As pretas nunca podem tirar essa torre daqui sem que o peão promova. É claramente um final completamente perdido para o jogador de pretas e, portanto, temos o abandono e essa belíssima vitória do Praggnanandhaa com 97% de precisão, né? E, inclusive, a primeira derrota de Anish Giri num torneio dos candidatos. Até então, ele só havia empatado. É isso. Teve um torneio que ele empatou todas, né? Por isso que ficou tão famoso aí como o Giri dos empates. Possivelmente, dessa vez, não será igual. Um abraço, espero que vocês tenham curtido. Se deixa o like, se inscreve e até a próxima. Falou, tchau, tchau!